câmera. Bom, senhoritos e senhoritas, bom dia. Vamos dar sequência ao tema anterior. Estamos discutindo Revolução Industrial, né? Revolução Industrial. E vimos na outra aula o conceito de revolução, né, que nós vamos utilizar, que é uma mudança rápida, profunda, que afeta as estruturas, né? Demos um exemplozinho da casa, lembra? Falamos de uma casa, se mudar uma parede, alterar a base da casa, qual o impacto que isso vai ter em todo o conjunto, né? Mais à frente nós vamos entender a diferença entre estrutura e conjuntura. É uma informação importante que vocês devem ter, né? Vimos aí a nossa ideia de revolução industrial, né? Ela vai acontecer na Inglaterra, segunda metade do século XVIII, certo? Quais os impactos, né? Quais as consequências devido a essa revolução na Inglaterra, né? A definição desse conceito de revolução industrial. Vimos aí, discutimos aqui, né, a evolução dessa transformação do artesanato para a manufatura e para a produção industrial. Aí a gente achou isso aqui para dar uma olhada no entendimento. Vamos ver esses dois próximos slides aqui. O que consistia o processo artesanal? Aqui, ó. Quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, da matéria-prima até o produto final. Essa é a produção artesanal. Aqui, ó. Foi a forma de produção característica, o tempo em que ele vai desenvolver a base média, durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar, a qual o produtor artesão possuía os meios de produção. O que significa deter os meios de produção? O que significa isso? Ele era o dono da oficina, era o dono das ferramentas, certo? Ele dominava os meios de produção. Trabalhava com a própria família, em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Não havia divisão do trabalho ou especialização. Então, a primeira forma de produção que a gente tem é essa aqui, artesanal. Vai evoluir para o que nós vamos chamar de produção manufatureira. Os artesãos se reuniam em oficinas, havia uma divisão de trabalho, porém o instrumento de trabalho era manual. E o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. Aqui, ó, vamos aprofundar. Foi uma forma de manutenção que predominou ao longo da Idade Moderna, resultando da ampliação do mercado do consumidor. Observa os períodos, né? Nós estamos falando aqui de baixa Idade Média, estamos adentrando a Idade Moderna. Então, ó, a Idade Moderna vai promover uma transformação nas formas de produzir, certo? Vai produzir uma transformação no trabalho, no tipo de trabalho, em quem trabalha, como trabalha. É importante perceber essa evolução, certo? O mercado consumidor com o desenvolvimento do comércio marítimo. O que está falando aqui de desenvolvimento do comércio marítimo? O impacto que vai ter com a expansão marítima, com a descoberta da América, com a exploração do litoral africano, a chegada até as Índias. Isso tudo vai dar uma incrementada no comércio, vai exigir ampliação dessa produção. E para você ampliar a produção, você precisa transformar esses meios de produção. Como que eles se desenvolvem? Você precisa criar alternativas de ofertar a demanda que o comércio exige, certo? Nós vamos falar mais à frente das chamadas corporações de ofício, né? Vamos chegar lá para discutir isso, né? Outra característica do período foi a interferência do capitalista no processo produtivo, passando a comprar matéria-prima e determinar o ritmo de produção, uma vez que controlava os principais mercados consumidores. Então, a gente percebe aqui que esse capitalista, que essa burguesia começa um processo de fato de dominação dos meios de produção. Ele começa esse processo. Isso aqui vai culminar com esta revolução industrial. A terceira ponta, a mecanizada, que é o uso das máquinas, que é a revolução industrial propriamente dita. O uso de máquinas a vapor impondo o ritmo de trabalho operário e especialização da produção. Aqui, ó. Certo? Você vai ter a maquinofatura. O trabalhador estava submetido a um regime de funcionamento da máquina e a gerência direta do empresário, certo? Foi nessa etapa que se consolidou a Revolução Industrial. Então está aqui o processo de evolução que nós vamos chegar até a indústria artesanal, manufatura
maquinofatura, que é a revolução industrial propriamente dita. Observa a etapa, observa o contexto, né, os tempos históricos, né, tudo que acontece nesses tempos históricos. Nós estamos falando aqui de Baixa Idade Média, nós estamos falando do processo de centralização do poder nas mãos do rei, nós estamos falando das crises, certo? Que a gente estudou nesse século XIII, XIV. Nós estamos estudando tudo isso nesse contexto aqui artesanal, evoluindo para a manufatura, até culminar com a maquinofatura na Inglaterra. Depois a gente volta a falar dessa segunda etapa aqui, que já é a segunda revolução industrial. Beleza? Tranquilo? Digita aí, está tudo sendo compreendido de boa, para a gente não ficar perdido. Certo? Beleza? Se travar, me avisa. Bom, isso aqui a gente viu. Isso aqui nós começamos a falar agora, né? Aí discutimos ainda na última aula os antecedentes, né? O que vai levar a esse processo, o que era antes, o que vai ser depois. A Revolução Comercial, no fim da Idade Média, que a gente discutiu que após as crises você vai ter uma oferta de mercado de trabalho, porque a população diminui, né? Você vai ter uma valorização dessa força de trabalho, a descoberta de novos espaços como a América, né? O início da exploração do litoral africano, né? Você vai ter uma chegada de produtos e essa tentativa de retomada comercial, o comércio que havia retraído com as crises do século XIII e XIV, ele volta a avançar. Isso que ele está chamando aqui de revolução comercial. A burguesia acessa o poder político e econômico, né? Quando ela se alia ao rei e o rei centraliza o poder, a burguesia acessa o poder político. Ela não tem o poder político, mas ela está, né, do lado do poder. Né? Ela começa a ter uma influência cada vez maior nas decisões políticas. Investimentos em inovações técnicas, acumulação de capital, a gente discutiu, né? Aquela ideia de simples circulação de mercadoria, né? Acumular capital, vamos imaginar a ideia de juntar dinheiro mesmo. A burguesia acumula, ela tem muito dinheiro, esse dinheiro acumulado ela está investindo nessas inovações. Ela está buscando controlar esses meios de produção. Certo? Mão de obra barata, existência de mercados consumidores. Né? Vamos trabalhar mais isso aqui no pioneirismo inglês. Né? Pioneirismo, né? Os precursores da Revolução Industrial, os ingleses. Certo? O porquê que os ingleses vão ser os primeiros países a dominarem aí esse processo de industrial, de transformação das coisas. Né? A Revolução Inglesa de 1640. Né? O que tem a ver essa Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, principalmente a Revolução Gloriosa, que vai acontecer em 1689, ela vai pôr fim ao absolutismo inglês. A Bill of Rights põe fim ao absolutismo inglês. Ou seja, 100 anos antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já pôs fim ao absolutismo. Você tem uma monarquia constitucional, você tem um parlamento que vai votar leis. Esse parlamento é constituído por burgueses e pela nobreza. Parte dessa nobreza inglesa, uma parte considerável dessa nobreza inglesa, ela se aproxima dos ideais burgueses. A gente diz que ela se aburguesou, certo? E esses dois grupos vão votar leis que vão favorecer a dinamização do comércio, vão favorecer os interesses comerciais e econômicos, certo? De uma produção mais ampla, né? Que possa ser absorvida pelas exigências do mercado. Então, o fim do absolutismo na Inglaterra vai favorecer os interesses da burguesia, logo vai favorecer o desenvolvimento dessa indústria. Os cercamentos. O que vem a ser os cercamentos? Desde a Idade Média, a Inglaterra inicia um processo, né, de cercamentos. O que vem a ser isso? Primeiro você vai utilizar as terras tipo brejo, mangue, você vai promover aterramentos nessas áreas para ampliar os espaços de criação de ovelha, certo? A produção de lã, né, que vai levar o tecido, na produção de tecido. Então você vai ampliar o espaço produtivo produzindo aterramentos. Uma vez chegando ao esgotamento dessas áreas, você começa a expulsar as pessoas do campo. Então, pequenos proprietários, pessoas simples que tinham pequenas propriedades ou ocupavam espaços de terra, certo? Essas pessoas começam a ser expulsas do campo, certo?
para que essas áreas possam se transformar em áreas produtivas de matéria-prima, certo? Para esse produto inglês, o tecido que vem a ser desenvolvido, certo? Então, cercamentos é isso, é a expulsão, né? Você está expulsando as pessoas do campo para transformar aquela área onde elas produziam gêneros alimentícios, certo? Onde elas retiravam sua sobrevivência, você expulsa essas pessoas para transformar esses espaços em áreas produtivas. É um processo lento e progressivo, mas de forma lenta e progressiva, essas pessoas que estão sendo expulsas, elas estão indo para onde? Ora, elas vão para a cidade, certo? Elas começam a ocupar espaço nas cidades na Inglaterra. E são cidades que ainda não têm nenhum tipo de estrutura para absorver esse contingente, né, que vem chegando nas cidades, certo? De uma forma satisfatória. O que a gente está chamando de estrutura? Saneamento básico, habitação, né, o necessário para que as pessoas sobrevivam. Emprego, certo? Ou seja, essa ampliação populacional na cidade vai favorecer a indústria de que forma? Essas pessoas se transformarão em mão de obra barata, né? Elas são mão de obra barata, certo? Que vai suprir a necessidade dessa indústria. O desemprego favorece a indústria. De que forma? O desempregado é mão de obra barata. O indivíduo que precisa sobreviver, ele vai se submeter, certo? Ele vai se submeter a todas as exigências do empregador, certo? Porque tem que comer, certo? É importante perceber isso. O desemprego é importante nesse contexto para o empregador. Muita gente desempregada, o que acontece com a força, o valor da força de trabalho? Ele diminui, certo? Ele diminui. Então essa é a importância do cercamento, é importante perceber isso, certo? A mecanização, com o tempo, né, você vai melhorando as formas de produzir, né? A mecanização também vai levar a esse esvaziamento do campo, certo? Eu não cerquei, eu não expulsei o indivíduo para usar a terra dele, mas agora eu tenho uma máquina ou um equipamento que vai exigir menos força de trabalho humano. Essas pessoas que antes trabalhavam agora foram substituídas por uma máquina, certo? Por algum equipamento novo, essas pessoas serão deslocadas para as cidades, se transformando em mão de obra abundante e barata, certo? Que vão ser absorvidos por essa indústria. Beleza? Ficou claro aí o que é o cercamento? Né? Importante perceber isso. Você vai ter ainda na Inglaterra uma burguesia capitalizada. Então você tem, vamos recapitular. O que tem na Inglaterra? Não tem mais poder absoluto. Acabou o poder absoluto. Não tem mais poder absoluto na Inglaterra. Certo? Você tem reservas de matéria-prima que vai favorecer a indústria. Reservas de carvão e ferro. Reservas minerais, não tem mais absolutismo. Você tem uma burguesia capitalizada. Você tem mão de obra barata. Você tem mão de obra barata, certo? Você tem mercado consumidor. Você tem mercado consumidor, certo? Aonde está esse mercado consumidor? A Inglaterra, nesse contexto de século XVIII, certo? Ela já se sobrepõe, já se impõe a uma série de espaços na América. A América é colonizada por portugueses e ingleses, e espanhóis, principalmente os portugueses. Nesse contexto, Portugal está comendo na mão da Inglaterra. Certo? E a Inglaterra vai fazer do Brasil um espaço, certo, para absorver os seus produtos via submissão portuguesa. Então, existe esse mercado consumidor. Esses fatores vão permitir à Inglaterra o desenvolvimento da sua indústria, certo? As etapas da Revolução Industrial. Está aqui, ó. 3 etapas. Certo? Sim. As etapas. Fases. Primeira fase. Primeira Revolução Industrial. De 1760 a 1860. Certo? É o período que nós estamos estudando. Primeira etapa da Revolução Industrial. Em que consiste? Basicamente, em Inglaterra,
produção têxtil, máquina a vapor. Então, você caracterizando a primeira etapa da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra, produção de tecido, utilização de máquina a vapor. Daí a importância das reservas de carvão, certo? Carvão e ferro. A segunda Revolução Industrial, observa o impacto dela e a transformação que vai ser promovida. De 1860 a 1900. Espalha-se pela Europa, a América e a Ásia, graças a inovações tecnológicas. Um dos aspectos que dificultava a expansão da indústria era a não existência dessas reservas aqui, ó, de carvão e ferro suficiente ou até inexistente em outros espaços europeus, certo? Quando a gente descobre, né, quando a tecnologia avança e desenvolve a eletricidade como gerador de energia, o uso do petróleo, certo? O uso de petróleo como gerador de energia, países que não eram tão ricos ou não tinham reservas de carvão, por exemplo, vão fazer uso dessas duas novas forças energéticas para desenvolver a sua indústria. E a indústria, então, se espalha pelo mundo afora, certo? Você vai ter outros países na Europa desenvolvendo aí a sua indústria. Na Ásia, nós vamos ver depois, o Japão vai se transformar em ser a referência industrial. E na América, os Estados Unidos. Se você amplia os espaços que desenvolvem indústria, necessariamente você vai ter que expandir e ampliar o quê? Esse mercado consumidor, certo? E aí nós vamos ter um processo, consequência da segunda revolução industrial, nós vamos ver mais à frente, da colonização da África, da Ásia, da Oceania. Como que os países europeus vão lidar com a América num processo de independência, certo? Porque são áreas desejadas, certo? A se transformarem em mercados consumidores, certo? Então é importante perceber esse contexto, nós vamos discutir mais à frente, da segunda revolução industrial. A grande revolução industrial ela vai acontecer aqui nesse momento, certo? É o século da química, por exemplo. Grandes transformações, grandes descobertas, certo? Né? Grandes progressos em todas as áreas vão acontecer aqui nesse período de segunda revolução industrial. Vai ser um boom, certo? Um grande boom vai acontecer aqui, certo? No meados do século XX, você vai ter a terceira revolução industrial, com uma tecnologia mais avançada, né? O uso do computador, microeletrônica, robótica, engenharia genética. Nós já estamos aí na quarta para quinta revolução industrial, se a gente for analisar hoje todos os avanços que a gente adquiriu, certo? É importante observar que tanto na primeira quanto na segunda, quanto na terceira ou qualquer outra etapa da revolução industrial, o desenvolvimento dos meios de transporte e da comunicação elas são fundamentais, certo? O meio de transporte, o deslocamento de coisas, né? Coisas e pessoas, de gentes, certo? O deslocamento é importante. Você produz esse produto desenvolvido, produzido, ele tem que chegar ao seu destino, certo? Ele tem que chegar ao seu destino da forma mais rápida possível. Forma mais rápida possível. O pedido, então o cara vem, compra e entrega o produto. Quanto mais rápido o deslocamento, certo? Mais avanço econômico você tem. Você favorece toda a cadeia produtiva. A telecomunicação também. Quanto mais desenvolvida a comunicação, mais ágil se torna o processo. Você não precisa sair de casa hoje para comprar nada, concorda? Você compra tudo pela internet, recebe na sua casa. Olha o avanço da comunicação, olha o nível que nós chegamos hoje, certo? Olha a importância disso, você dinamiza, certo? Você promove toda uma transformação. Esse momento de pandemia, certo? Vamos pensar a pandemia, olha o impacto que a pandemia está gerando em todas as frentes, em todas as frentes. Será que não tem ninguém que vai se favorecer com essa pandemia? Será? Será que aquela empresa que descobriu uma nova fatia do mercado, certo? Que pode vender via internet, que está se adequando a esses novos tempos. Como é que vai ser isso pós-pandemia, né? Nós estamos tendo aula online. Você pode ter um professor dando aula para o quê? 7, 8, 9, 10 turmas ao mesmo tempo? Um professor. É para se pensar, né? Olha, é para se pensar. Onde você teria 5, 6, 7, 8 professores, agora você tem um. A quem isso interessa? Esse professor vai ganhar uma grana boa, mas e os outros?
Será que é interessante esse tipo de formação intelectual à distância, certo? Que experiências estão tendo com a EAD? Então, a EAD é legal ou não? É uma discussão, né? Mas é para a gente perceber, é uma transformação tecnológica ou não? É uma mudança importante a ser pensada e refletida em relação a todas as demais carreiras, né? A todas as formas de trabalho. Mas seguindo, então é importante entender esses contextos diferentes aqui, certo? Impactos da Revolução Industrial. O trabalho infantil, não é? No começo da Revolução Industrial não tem lei, não há nada que regularize o trabalho infantil. A criança vai trabalhar, principalmente em país colonizado. Em país colonizado, certo? Ainda bem que isso aqui não acontece no Brasil. Ainda bem que isso não tem no Brasil, né? Mas em país colonizado, criança tem que trabalhar. Criança tem que trabalhar, certo? Se estiver trabalhando, está criando problema para o pai, está criando problema para a mãe, está lá aprendendo a ralar, a sofrer, né? A comprar seus negócios, né? Esse é o discurso do país colonizado. Criança tem que trabalhar, né? Em país colonizado, criança tem que trabalhar. Em país mais desenvolvido, criança tem que estudar, né? É um discurso diferente. Criança tem que estudar. Porque eu na sua idade trabalhava e não morri. Sorte sua, parabéns, parabéns, né? Beleza. Trabalho feminino, certo? Né? Trabalho feminino, né? Também não existia nenhuma lei que regularizava o trabalho feminino. A mulher vai trabalhar tanto ou mais que o homem, certo? Porque ela ainda tinha que cuidar da casa, né? Ela tinha que cuidar da casa, certo? E vai ganhar menos. E vai ganhar menos, certo? Importante perceber isso. Não existe lei que regulamente, certo? Altas jornadas de trabalho. Você aqui não tem uma lei que regulamente, certo? Não tem lei que regulamente o trabalho. Então você vai trabalhar o quê? 10, 12, 14, 16 horas, certo? Por dia, para ganhar muito pouco. Você tem muito desempregado. Olha para nós hoje. Nós temos muitos desempregados, né? O desemprego no Brasil está alto. Qual é a proposta? Retirar direitos e garantias do trabalhador para que o empresário, né, contrate. Percebe? Lembra, né? Não é a mesma coisa, mas lembra, né? Então vamos retirar direito, porque o trabalhador tem muito direito. Retirando direito, o empresário contrata, certo? Na época da Revolução Industrial, no começo, não havia legislação que protegesse o trabalhador. Então, o empregador fazia o que queria com ele, certo? Contratava, demitia, pagava o que ele quisesse, certo? Para seu bel prazer. E as pessoas, na necessidade de trabalhar, porque todo mundo tem que se sustentar e sustentar os seus, se submetiam a esse tipo de exploração, certo? Você vai ter aí, fruto dessa revolução industrial, que nós vamos chamar de luta de classe, né? Que vai ser o choque entre as duas classes predominantes nesse momento. Então, quais são as classes que vão entrar em choque nesse momento? Dois grupos. Aqueles que detinham o que nós chamamos de meios de produção. Quem controla os meios produtivos? A burguesia. A burguesia que domina esse meio de produção, certo? Ela é a dona da fábrica. Ela é a empregadora, certo? E o seu antagônico, não é? Quem é o opositor? Quem é que vai entrar em choque com essa burguesia que é a dona da fábrica, que é a empregadora? O proletário. Nós vimos isso na última aula. O que o proletário detém? O que ele domina? O que ele tem para vender? A sua força de trabalho, certo? Então ele vai oferecer a sua força de trabalho para esse burguês, certo? Para esse dono. E esses homens vão discutir. Eles vão estar, quando a gente fala em luta, necessariamente eles não saem no soco, certo? São reivindicações, são propostas, são lutas nesse sentido. Pode haver o fight? Pode, certo? Claro que pode haver o embate, certo? Quando a gente fala em luta, é esse debate. A burguesia quer que o trabalhador trabalhe o máximo possível, recebendo o menos possível, porque assim o lucro dela é maior. Esse trabalhador, ele quer trabalhar, mas ele quer receber o justo, em que ele possa desfrutar do que ele produz, certo? E aí nós vamos ter esse embate. Eu quero que você trabalhe o máximo recebendo o menos possível.
Eu quero trabalhar, mas eu quero meus direitos e garantias. Eu quero receber um salário digno, um salário justo. Certo? Essa é a luta de classe. Tá claro? Bom, o burguês não vai ceder às reivindicações dos trabalhadores, porque sim, porque ela é boazinha, porque ela acha bonito. Não, vai haver luta e conflito. Esse trabalhador que antes tinha emprego, antes produzia e perdeu o emprego por causa das máquinas, ele vai culpar as máquinas. E aí você vai ter um movimento na Inglaterra chamado ludismo, né? Não se tem certeza da origem desse nome, há quem diga que ele faz referência a um indivíduo chamado William Ludd, né, que seria um dos manifestantes, mas não se tem provas, né? E também não vem ao caso para discutir e perder tempo com isso, certo? O que cabe a nós sabermos é o que foi o ludismo, que foi um movimento de destruição das máquinas. Os trabalhadores vão destruir as máquinas, vão entrar nas fábricas, quebrar as máquinas, para que eles possam vir a trabalhar. Então, eu tinha um emprego, veio uma máquina, a máquina supriu a minha força de trabalho, não precisa mais de mim. Lembra, na última aula nós falamos sobre isso. A máquina não tem filho para ficar doente, e aí ela não vai faltar serviço para levar o filho do médico. A máquina não fica doente. Se ela der um probleminha, eu chamo alguém que conserta e resolveu. A máquina não tira férias, certo? A máquina não mete atestado, a máquina não reclama que tem que almoçar, a máquina não vai dormir, não vai cochilar. A máquina não tem problemas. O trabalhador tem, certo? Aqui tem. Então, a máquina soluciona uma série de problemas, certo? E amplia a perspectiva de lucro do burguês, do dono da fábrica, certo? Então, eu tinha 10 funcionários, agora eu tenho uma máquina. Esses funcionários vão quebrar a máquina. Isso foi o ludismo. Entrar nas fábricas e destruição das máquinas, certo? Como forma de protesto pela perda de seus empregos. Ora, bolas, o que vai ter que ser usado aí? Vai ter que ser usada a força, né? Vai ter que ser usada a força. A quem que o burguês recorre? Ele recorre ao Estado, certo? Para conter a violência e o prejuízo produzido por essas manifestações de trabalhadores. E o Estado vai fazer o quê? O Estado vai fazer uso de outros trabalhadores para reprimir aqueles trabalhadores. Qual trabalhador é usado para reprimir trabalhador? As forças policiais, né? Então, as forças policiais, né, que são com o objetivo de garantir a ordem, vão ser utilizadas para conter, trabalhadores vão ser utilizados para conter as reivindicações de trabalhadores. Legal isso, né? A gente precisa entender isso de forma mais profunda, certo? E aí você vai ter esses embates, certo? Isso vai ser levado para ser discutido no parlamento inglês, né? E aí o que o trabalhador percebe? Que ele não tem representante no parlamento. Não há ninguém ali que lute pelos seus interesses. Não tem ninguém ali que o represente. O parlamento é composto por nobres e burgueses. E aí você vai ter um outro movimento, chamado movimento cartista, que vai reivindicar, então, leis, né, que protejam e dê garantias aos trabalhadores, certo? Que garanta a participação de representantes dos trabalhadores, né, nesse parlamento. E aí vem uma outra discussão que a gente vai fazer mais à frente, né? Que tipo de trabalhador vai representar o trabalhador? Não é? Quem vai ser o representante dos trabalhadores? Né? E essa representação dos trabalhadores, na maioria dos casos, né, ou deixa eu melhorar, em muitos dos casos, ela vai ser apropriada por alguém que representa os interesses dessa burguesia. Como a gente já discutiu em sala de aula, se você olhar para o nosso congresso hoje, quem ali é trabalhador peão, assim, assalariado? A maioria dos nossos representantes são homens ligados aos interesses de empresas estrangeiras, a latifundiários, a grandes empresários, representantes do trabalhador, do operário, de nós mesmos, são poucos. É uma outra questão a se pensar, né? É uma outra questão a se pensar. Beleza? A gente vê isso mais à frente. Então, com a Revolução Industrial, nós temos aí a luta de classe. O porquê da luta de classe? Porque aumentou é absurda a exploração que o trabalhador vive. Então, consequência da Revolução Industrial, né, a exploração do trabalhador, a luta de classe, o embate entre quem tem os meios de produção e quem tem a força de trabalho. A força de trabalho é o que você vende em troca de salário, certo?
Movimentos trabalhistas vão surgir, né? O ludismo e o movimento cartista. O primeiro visava a destruição das máquinas, porque elas eram culpadas, vamos dizer assim, certo? Pela perda de trabalho, certo? E redução do salário, né? E redução do salário. E o movimento cartista está reivindicando aí, né, representação e leis que melhorem a condição de vida do trabalhador, certo? Tranquilo? Outros impactos da Revolução Industrial, que nós vimos até na última aula. Né? Outros impactos. O desenvolvimento tecnológico é fato. Você está aumentando a produção, você está desenvolvendo coisas que vão facilitar a vida das pessoas, certo? Se você tem o linchamento das cidades com a expulsão das pessoas, a Revolução Industrial vai produzir o desenvolvimento e crescimento das cidades, ela vai ser obrigada a produzir uma estrutura melhor para essas cidades, certo? Porque você vai ter espaços, essa tecnologia ela vai chegar para algumas pessoas. Você vai olhar para a cidade, ainda bem que isso não existe mais também, né? Mas veja só, você vai olhar para a cidade, você vai ver espaços onde tudo que é tecnológico, tudo que é de melhor é oferecido para determinadas regiões da cidade. Você olha para alguns bairros, você vê tudo de tecnologia, tudo de bom e de melhor que o progresso pode oferecer tem naquela cidade, certo? E você olha para outros bairros, você vê a ausência de tudo. E enquanto alguns bairros têm rede de saneamento, iluminação, parques, oferecendo cultura, lazer, escola, hospital, em outros, tu não vê nada. Então essas duas realidades estão convivendo juntas, certo? E quem é que vive nesses espaços? Que tipo de gente que vive no primeiro espaço, onde tudo é ofertado? Quem é que vive no segundo espaço, onde nada é ofertado? Qual o problema dessas duas realidades convivendo juntas? Qual o impacto que isso vai ter na vida das pessoas? É importante a gente pensar isso, né? O boom de violência ele vai surgir fruto do quê? A gente começar a pensar esse tipo de coisa, certo? Beleza? Bom, a Revolução Industrial não está nascendo sozinha aí, né? Vamos trazer aqui para junto dela isso aqui. Ah, nós já vimos isso, não já? Já vimos falar disso? Liberalismo econômico, né? Já vimos isso, né? Aonde nós vimos isso? Onde nós discutimos esse liberalismo? Lá na aula de iluminismo, lembra do Adam Smith? Adam Smith aqui, ó. Nós comentamos no slide do Thomas Malthus, falamos do Ricardo, né? São teorias que vão justificar esse mundo capitalista que se apresenta para nós, certo? Claro, eles não estão nascendo todos eles na segunda metade do século XVIII. O capitalismo, a partir daí, ele vai se desenvolver e teorias vão surgir justificando e explicando, certo? Tentando legitimar todo esse processo de relação entre empregador e empregado, entre burguês e proletário, entre explorador e explorado. Essas teorias vão tentar legitimar, tudo baseado na liberdade. É importante perceber isso aqui. Tudo baseado na liberdade, certo? Na liberdade econômica, certo? Não dá para ser liberal econômico e conservador nos valores, certo? Certo? Liberalismo é de liberdade. Liberdade econômica, individual, política, certo? Nós vimos aí o Adam Smith, lembra a ideia do Adam Smith, a divisão do trabalho, lei da oferta e procura? Ele se encaixa perfeitamente nesse contexto, certo? Ou não? Se alguém discorda, por favor, digite aí. O Adam Smith se enquadra nesse contexto, certo? O Thomas Malthus a gente começou até a discutir, ele diz que a produção de alimento ele se desenvolve em PG, projeção, desculpa, a produção de alimentos ela transcorre em PA, em produção aritmética, e a produção de pessoas em PG, em produção em geométrica, né? Ou seja, a cada 25 anos você vai ter uma crise alimentar, né? O Thomas Malthus vai ser apropriado, né? Vai criar aquela tese de que a pobreza é culpa do pobre porque o pobre tem muito filho, né? Já deve ter ouvido isso alguma vez, né? Mulher não tem nem o que comer, tem 4, 5 filhos, 6 filhos, está grávida de outro, né? Já deve ter ouvido isso, né? A culpa é do pobre, né? Importante perceber isso, né?
E o David Ricardo, que vai desenvolver teorias, né? Por exemplo, a lei férrea do salário, você deve pagar um indivíduo estritamente necessário que ele necessita para continuar trabalhando. Claro que nós estamos sendo aqui bem genéricos, né? A gente já discutiu isso no iluminismo, beleza? Mas são teorias que vão legitimar esse mundo capitalista que se apresenta para nós, certo? Bom, observando o que acontece nesse mundo, né, capitalista, vão surgir doutrinas, certo? Vão surgir doutrinas que vão se opor a esse mundo capitalista, liberal que se apresenta, né? Vão haver aulas específicas sobre esses caras aqui. A gente só vai citar nesse momento, certo? Vai surgir o socialismo, né? Antissocialismo científico vai surgir o que nós vamos chamar de socialismo utópico, né? Vai ser a primeira forma aí de socialismo, é socialismo utópico, certo? Que vai ser desconstruído depois por esse homem barbudo aqui, ó, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? Que é o parceiro do Karl Marx aqui, o amigo brasileiro dele, vamos dizer assim, né? Ele vai questionar, ele vai atirar para todos os lados, criticando esse mundo capitalista, criticando esse mundo liberal, né, proposto, né, que legitimava e justificava esse mundo capitalista que a gente está estudando, certo? Ele vai fazer alguns apontamentos, né? Ele vai propor, né, ações por parte dos trabalhadores, né? Gostem ou não do Marx, queiram ou não, ele é uma referência mundial até hoje. Não dá para não ler Marx, certo? Não precisa seguir o Marx, ser socialista, não precisa nada disso. Mas você tem que ler para entender o que esse homem barbudo está dizendo, que foi muito importante. Vamos discutir ele mais à frente. Ele vai criar a tese do socialismo científico, né? Um socialismo científico. Concomitante ao Marx e ao socialismo científico, você vai ter o movimento anarquista, certo? Que vai negar toda e qualquer forma de Estado, né? Essa ideia de vandalizar o anarquismo, que o anarquismo é vandalismo e que o anarquismo não tem lei. Vamos entender isso para parar de falar besteira na internet, né? E o social cristão, a igreja aí tentando passar pano nesse sistema capitalista, certo? E tentando adequar o proletário aos interesses do burguês, numa tentativa de sensibilizar o burguês. O cara tem que comer, então nós temos que melhorar o trabalho para evitar a revolução. Mais ou menos isso. Nós vamos discutir esses pontos um por um, certo? É um capítulo específico do material da escola, certo? Mas só para citar que, frente ao desenvolvimento industrial, o aumento da exploração, o desenvolvimento tecnológico, certo? Vai haver luta, certo? Uma nova doutrina social vai surgir, o socialismo, certo? Beleza, senhoritos e senhoritos? Bom, olha esse slidezinho aqui. Tá aqui, ó. Na segunda metade do século XVIII, nós vamos ter aí, né, que aí ele volta, né, o slide volta a trabalhar a revolução industrial na sua primeira forma, as principais formas, né, os principais tipos de máquinas, né? O que nós vamos estar usando aí? Primeira revolução industrial apresenta que tipo de máquina para nós? Bom, é uma máquina a vapor, certo? É uma máquina a vapor, certo? E qual é a função? O que essas máquinas faziam na primeira revolução industrial, certo? Na primeira etapa? Fiavam, certo? Máquina de produção de tecido, lembra? Está aqui, ó. O que nós estamos produzindo? Indústria têxtil. Então, máquina de tiar, máquina de fiar, o objetivo dele é a produção de tecidos, certo? Está claro aí? É o que nós estamos fazendo. Então, vamos recapitular aí o que a gente discutiu hoje, por causa do tempo, não é? Nós discutimos a primeira Revolução Industrial, período da Revolução Industrial, 1760 a 1860, certo? Em Inglaterra, fatores da Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra: fim do absolutismo, burguesia capitalizada, reservas de carvão e ferro, cercamentos, que vai garantir mão de obra barata, né, e abundante, uma burguesia capitalizada, certo? A existência de mercados consumidores. São os principais fatores que vão permitir a Inglaterra ser pioneira nesse processo industrial, certo? Que tipo de indústria está sendo desenvolvida? Indústria têxtil, certo? Qual é o combustível dessa indústria? Carvão. É a máquina a
vapor. Qual o impacto dessa revolução industrial para nós? Bom, você vai ter aí o desenvolvimento tecnológico, né, o crescimento das cidades, né, as cidades crescem, a população das cidades cresce, mas não há estrutura suficiente para todas as pessoas que estão indo, né, que estão se deslocando para as cidades. Você vai ter o embate entre os dois grupos hegemônicos desse momento, vamos dizer assim, né? E presta atenção que quando a gente fala em grupos hegemônicos, falando de burguesia e proletariado, proletariado operário, nós estamos voltando aqui, é o trabalhador da fábrica, o cara que trabalha na cidade, é o urbano, certo? Porque o trabalhador do campo, ele está no segundo plano, certo? Ele está no segundo plano. Ele está tomando pancada lá no campo e ninguém está olhando para ele. Poucos olham para ele, nós estamos generalizando, né? Então você vai ter essa luta de classe aqui entre o burguês, que é o dono da fábrica, que quer que o trabalhador produza o máximo possível, recebendo o menos possível. Dessa forma, ele amplia seus lucros. E o trabalhador, ele quer exercer a sua função, ele quer trabalhar, mas ele quer receber um salário justo. Ele quer uma lei que o proteja, que o regule. E é esse choque de interesses que nós estamos chamando aí de luta de classe. Certo? Nós chamamos de luta de classe. Vão haver movimentos, né, como o ludismo, a quebra das máquinas, e o cartismo, que está reivindicando aí representação e legislação que proteja os trabalhadores. Certo, senhoritas e senhoritos? Vamos encerrar, porque vocês têm aula às 8 horas, eu também.